Olá, pessoal. Estamos aqui de volta, né? Demorou, mas estamos aqui retomando nosso curso aula 9 do ECG Fácil, Complexo QRS. Vamos continuar, na verdade, Complexo QRS. Tive sumido um bom tempo, mas, enfim, problemas pessoais, dificuldade para gravar. Estava com dificuldade com o computador mesmo, mas é isso aí. Segue em frente e vamos embora. Aí está, para quem acompanha Game of Thrones, eu sou um deles. Nosso amigo Jon Snow ressuscitou, assim como o nosso canal do YouTube. Está aqui de volta, ressuscitado. E vamos lá, King of the North. Bom, pedindo desculpa, né? Aqui o nosso amigo ato esquerdo, né? Com as pulmonares parecendo um smileyzinho sorrindo aí. A carinha de triste e tal, o chifrinho parecendo Pikachu. Para pedir desculpa para vocês aí, tá? Pela demora, enfim, é isso aí. Recapitulando o que a gente estava acompanhando até então, Homer Simpson vai lembrar para a gente. Estávamos a falar de complexos QRS nas últimas aulas. Na aula 7 foi sobre sobrecargas ventriculares, a aula 8 foi sobre bloqueio de ramos. Hoje a gente vai continuar falando sobre QRS mesmo, né, para tentar terminar o assunto. Hoje falaremos então de onda Q, bloqueios divisionais ou M-bloqueios, como preferiu o cliente, pericardite. Na verdade eu não vou falar exclusivamente de pericardite, eu vou falar sobre o que pode levar o QRS a ficar com sua amplitude diminuída. A gente vai ver mais para frente. Começar a falar sobre a onda Q. Geralmente, a onda Q ela mostra inatividade de alguma parede. Alguma parede está infartada, isquêmica, fibrótica, e ela fica como sequela uma onda Q aparecendo. Ela pode ser fisiológica, como a gente vai ver, e a regra do 3 é o que define a onda T chamada patológica. Eu vou falar sobre essa regra de 3 agora. A regra do 3, entre aspas, é o seguinte. Aqui é a onda Q, lembrem que é QRS, né? Então aqui é a onda Q. A onda Q, para ela ser considerada patológica, ela deve ter 1/3 do QRS. Aqui o primeiro 3, ela é aqui 1/3 do QRS, tá vendo? A duração dela deve ser mais do que 3 milissegundos. Cada quadradinho, vocês lembrem, se vocês lembram bem, são 4 milissegundos, ou 0,04 segundos, certo? Ou seja, ela tem que ser menor do que um quadradinho, tá? 3 milissegundos, 0,03 segundos. E o tamanho dela tem que ser maior do que 0,3 milivolts, ou seja, o tamanho dela tem que ter 3 quadradinhos. Uma dessas aqui define onda Q patológica, tá? Não precisa incluir todas essas regrinhas aqui para considerar como uma onda Q patológica. Qualquer um desses aqui considera-se como uma onda Q patológica, tá bom? Então é isso. Por que forma onda Q? Vamos lá, só para deixar vocês entenderem mais ou menos. Eu sempre tento fazer dessa forma, né? Sempre tento colocar uma forma lógica para vocês conseguirem compreender. Então aqui, uma área infartada, tá? Aqui nessa região já tem necrose, essa região está isquêmica, essa região em volta está isquêmica, essa região está necrótica. Lembrem que onda Q representa a região necrótica. Por que ela representa a região necrótica? Vamos lá. Aqui a região muscular ainda levemente isquemiada, com inversão de onda T, porém com QRS normal. Olha o R predominando e tal. Aqui na região de completa necrose, eu já vou ter a onda Q, olha só. QR, aí a onda T suprada. Isso aqui a gente vai falar depois, mas o importante é falar sobre a onda Q. Ela está vendo necrose por quê? Por que eu vejo essa onda Q? Olha só. Como você vê um buraco aqui, né, o eletrodo ele capta apenas atividade elétrica, ele vai, imagine um eletrodo bem aqui na frente. O que ele vai ver aqui? Ele não vai ver nada, ele vai ver fibrose. Ou seja, ele vai ver a parede de trás. E a parede de trás tem um R.
esse R ele vai ser visto como se tivesse de cabeça para baixo. Então é esse R que a gente vê como onda Q, entenderam? Então não vemos nada nessa parede, captamos a parede de trás, que tem um R, e esse R fica de cabeça para baixo quando eu capto ele da forma de trás, lá atrás, certo? Porque ele não vai ver a seta indo para frente, ela vai ver a seta indo para trás. Aqui vai ter um vetor indo para cá, certo? E não para lá, como a gente veria um R aqui, certo? É isso. Como que eu sei o que é onda Q? Como eu vejo a onda Q no QRS? Parece bobo, né? Parece retardado até, porque a QRS vai ter QRS, não é isso? Parece retardado, easy, né? Mas vocês vão entender que não é. Na verdade, parece um pouquinho complexo. Por exemplo, onde que eu tenho onda Q, onde que eu tenho onda S aqui? Né? Como é que eu vou saber onde que é onda Q, onde que é onda S? Quando que é onda Q, quando que é onda S? É bem simples, tá? Aqui, por exemplo, é QR. Aqui, por exemplo, é RS. Por que isso? Como que eu vou saber? Bem simples, olha só. A primeira onda que desce, a verdinha, a primeira onda a descer, se tem uma onda que desce antes de subir, é a onda Q, tá? Então, desceu, depois subiu, QR. Subiu, depois desceu, RS. Aqui eu tenho desceu, subiu, desceu. Então, desceu, depois subiu, QR, desceu de novo, S. Deu para entender? Olha só. Desceu, depois subiu. Se desce antes de subir, é QR, tá? Então, tem o Q antes da onda R. Deu para entender? Então, vamos lá, QR. Aqui, subiu, depois desceu. Aqui é um RS. RS, certo? Bobo, né? Mas pega a gente. Aqui, desceu e desceu, tá? Isso aqui é uma pegadinha, uma situação especial. Quando a onda só desce, não tem um R que seja pequeno, e esse início dela parece um vale, tá vendo? Parece que está descendo devagar. Isso aqui a gente chama de onda QS, considera como inatividade, considera como se tivesse infartado. Deu para entender? Ok, então, let's play a game, tá? Vamos brincar um pouquinho. Botei aqui o nosso amiguinho Jogos Mortais para fazer vocês pensarem um pouquinho. Eu vou colocar alguns elétrons, eu vou passar silenciosamente por eles, tá? E vocês vão pausar em cada elétron e vão tentar encontrar todas as ondas que são negativas, quais que são Q, quais que são S, tá? Depois a gente volta e eu mostro para vocês. Então eu vou passar rápido, né, dar uns 2 segundos para cada slide. Vocês dão pause, tentem olhar e depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Ok, vamos lá. Simples, tá, gente? Vamos lá. D1, RS. AVR, RQ. Desculpa. RS de novo. V1, RS. Pequenininho, mas dá para ver. V4, tem um pontinha de Q, RS. Aqui. D2, QR. E ele está infartando, está soprado. Mas esquece isso por enquanto. AVL, RS. V2, RS. V5, pontinha de Q, R. Aqui é o D3, QR. AVF, QR. V3, RS. V5, Qzinho, pontinha, não patológico, QR. Certo? Próximo. Então vamos lá, D1, RS. Aqui em D2, um Qzinho, R. D3, Qzinho, R. AVR, um inicial embrionário, onda R, depois S. AVL, RS. AVF, QR, certo? Aqui em V1, de V1 a V6, aqui até V4 pelo menos, RS. V5 e V6 tem uma pontinha de Q, tá vendo? Então QR. Aqui de novo, D1, ó, RS. D2, RS. D3, uma pontinha de QR. Aqui,
QR, Q em AVR é normal, tá? Onda Q em AVR não é patológica. Em AVR. Em AVL, RS, em AVF, RS. E aqui eu botei só para ilustrar aquilo que eu falei de QS. Olha, ela só desce, tá vendo? Parece um vale, tá vendo? Desce, depois só sobe para o supra. Então isso aqui é um QS. A parede infartada é a anteroseptal aqui. Isso a gente vai falar depois, tá? Só quero que vocês reconheçam a onda Q, tá bom? É isso. Vou falar agora sobre um negócio chamado M-bloqueios ou bloqueios divisionais, tá? Ele é meio chato, eu não vejo tanta necessidade de um cara que não é cardiologista saber sobre isso. Mas, tá aí, temos que falar. Ele é um dos responsáveis por muita gente largar o estudo do eletro, porque você não consegue entender, o que é M-bloqueio, o que é M-bloqueio e tal. Eu mesmo tive bastante dificuldades em aprender, mas no final das contas é uma coisa muito simples, uma coisa muito fácil, tá? Até bobinha. A gente vai falar sobre isso. Para falar de M-bloqueio, vocês têm que entender o que é isso, tá? Então lembrem lá, nosso nó AV, feixe de Ricci, se subdivide em ramo esquerdo e ramo direito, certo? O ramo direito não tem uma segunda subdivisão, o ramo esquerdo tem, tá? E é isso que vai ser o M-bloqueio, vocês vão entender. Vamos sacar fora aqui então o ramo direito, tá? Imaginem que ele continua aqui, só que eu só vou tirar ele para ficar mais fácil. Vamos isolar o ramo esquerdo. Ele tem uma subdivisão aqui em cima e uma subdivisão aqui embaixo. Essa subdivisão aqui de cima a gente chama de antero superior e essa subdivisão aqui de baixo a gente chama de póstero inferior. Tá? Os M-bloqueios nada mais são que essas subdivisões bloqueadas. Elas são representadas no eletro de uma certa forma, como a gente vai mostrar. Então vamos começar falando da subdivisão antero-superior bloqueada. Só está funcionando a subdivisão póstero-inferior. Tá? Então, BDAS, bloqueio divisional antero-superior. Certo? Certo. Vamos lá. Bloqueio divisional antero-superior. O eixo... o que eu vejo no eletro? Um eixo desviado além de 30 graus para a esquerda. Então, um eixo além de menos 30 graus. Eu vou ter uma onda S de D3 grande e maior do que uma onda S de D2. Tá? Isso é o que define o BDAS. A onda S, elas são sempre negativas em derivações inferiores e ela vai ser maior em D3 do que em D2. Eu vou ter um pequenininho, bem pequeno mesmo, onda Q em D1 e AVL. Vocês acabaram de entender o que é onda Q. Ela não é patológica, ela só aparece, tá? É mínima. Vocês vão entender, vocês vão ver, vocês vão pegar o jeito. Mas para facilitar, o que é o BDAS? Como que você guarda o que é o BDAS? A parede inferior vai ser toda negativa. É isso que define BDAS, tá? Então, o eixo é desviado para o Lula, tá? Desviado para a esquerda, ou seja, o AVF tem que ser negativo, certo? Mas o que é inferior, parede inferior mesmo? Vou ter uma aula depois só de paredes, tá? Mas vamos relembrar, o que é a parede inferior? Lá na primeira aula eu falei sobre a parede inferior e a parede lateral. O que aponta para baixo? É só olhar o que aponta para baixo. D2, AVF e D3, tá? D2, D3 e AVF. As derivações que apontam para baixo são as derivações inferiores. E elas estarão negativas no BDAS. Todas as derivações inferiores estarão negativas no BDAS. E é isso que define o BDAS. É bem simples e é só isso. Tá? Olha só. D1, AVF. D1 positivo, AVF negativo, desvio de eixo para o Lula. Certo? Porém, D2, D3 e AVF toda negativa, tá vendo? D2, D3 e AVF toda negativa. D3 maior, o S de D3 maior do que o S de D2. BDAS. Onda Q pequenininha em D1, onda Q pequenininha em AVL. BDAS. De novo. D2, D3 e AVF negativo. Onda S em D3 maior do que a onda S em D2. Qzinho pequenininho em D1. Qzinho pequenininho em AVL. Até parece o eletro anterior.
Aqui eu coloquei uma situação especial. Além do BDAS, eu tenho um bloqueio de ramo direito. Olha só, o S empastado em V5 e V6. Tem uma positividade da onda R em V1 e V2, certo? E um BDAS, olha lá, D2, D3 e AVF negativos. Isso aqui é uma situação que chama sempre a atenção do cardiologista para a doença de Chagas. É uma situação onde eu tenho bloqueado o meu ramo direito, tenho bloqueado o meu ramo antero superior e só sobra o ramo póstero inferior. É um binômio, tá? O BDAS com bloqueio de ramo direito é um binômio que me preocupa, pois esse paciente está prestes a fazer um BAVT, está prestes a ter um bloqueio total, certo? Agora vamos falar sobre o BDPI. Tá, o bloqueio divisional póstero inferior. Então a parte póstera inferior não está funcionando, só a parte antero superior está funcionando. O que vai ser? Exatamente o contrário. Então, bloqueio divisional póstero inferior, o eixo é desviado além de 30 graus para a direita, a onda S de AVL é maior do que a onda S de D1. Tá? Mesma coisa do BDAS, porém, lembra, D3 era maior do que D2 e aqui a VL é maior do que D1. Vai ter um pequenininho Q em D2, D3 AVF, parede inferior, tá? Derivações inferiores, para facilitar, toda a parede lateral é negativa, tá? Então, vou ter o desvio de eixo aqui para a direita, nossos amigos republicanos. E está aqui, parede lateral. O que aponta para a lateral? AVL e D1, não é? Olha lá, a infarto da parede lateral, AVL e D1 aponta para a parede lateral. Então, AVL e D1 tem de estar negativo. E é isso que define bloqueio divisional póstero inferior. É muito simples. Então, vamos lá. D1 negativo, olha aqui a onda S em D1, AVL negativo, tá? E AVL maior, o S de AVL maior do que o S de D1. Onda Q minúscula aqui em D2, D3 e AVF. Ó, uma pontinha, certo? Isso define BDPI, bloqueio divisional póstero inferior. De novo, negativo em D1, negativo em AVL. E muito maior o S de AVL do que o S de D1. E olha só, aqui nem vejo, um Qzinho mínimo aqui em D2, mínimo em D3 e mínimo em AVL, em AVF. De novo, aqui o paciente com uma onda S grande em D1, S maior ainda em AVL. BDPI de novo, olha os Qzinhos aqui, pequenininho, certo? Ele tem um QT longo, esse paciente, ó, chama muita atenção esse QT longo, a gente vai falar disso depois, mas enorme a onda T dele. Bom, é isso, é simplesmente isso, M-bloqueios. Agora a gente vai citar algumas situações que diminuem a amplitude do QRS. Então, QRS de baixa voltagem nada mais é que os QRS difusamente pequenininhos, só isso, nada mais. Se tiver alternância elétrica, a gente vai explicar o que é igual a derrame pericárdico, tá? A gente vai falar sobre isso. Então, algumas situações que podem causar a diminuição da amplitude do QRS difusamente. Mamas muito volumosas, atrapalha a condução. O paciente grande obeso, tá, também vai atrapalhar a condução. O paciente DPOC grave, tá? Você vê que ele fica com o tórax em tonel, tem muito ar nesse tórax, o tórax acaba atrapalhando a aquisição do elétron. Um derrame pleural volumoso, aqui um derrame pleural esquerda grande, tá? E vai atrapalhar também a formação do QRS. E o derrame pericárdico, olha que derrame pericárdico monstruoso, tá? Aqui é uma tomografia contrastada, isso aqui é o átrio esquerdo, aqui fica o ventrículo esquerdo, aqui é a mitral, tá? Aqui o ventrículo direito, esse triângulo aqui, e aqui o átrio direito, tá? Isso tudo aqui é derrame pericárdico, tá? Agora, só mostrando após o derrame pericárdico, vamos mostrar algumas situações que tem o QRS muito pequenininho. Olha só, aqui pode ser derrame pericárdico, pode ser mama grande, pode ser qualquer dessas coisas que eu mostrei para vocês.
Olha só, difusamente pequenininho o QRS, isso chama a atenção, tá? Única coisa que eu peço para vocês é lembrarem de olhar que pode ser uma iatrogenia. Na verdade, a enfermeira sacaneou com o médico, foi lá e colocou a amplitude do QRS para N sobre 2, N sobre 4. E aí ele vai ficar pequeno mesmo, tá? Então tem que ser atentado para isso também. Porém, se tiver lá derivação em N normal, você olha, tá tudo pequenininho, chama atenção, tá? Isso daqui deve falar a favor sempre de alguma dessas situações citadas atrás. Aqui de novo, QRS difusamente diminuído, tá? Sempre olhar, ver se não está N sobre 2 ou N sobre 4. De novo, QRS difusamente pequenininho, porém aqui eu tenho alternância elétrica. O que é a alternância elétrica? Olha só, esse QRS é diferente do próximo, que era igual àquele antigo, tá? Então ele fica alternando um QRS com o outro. Olha só que interessante. Tem alguns que está mais evidente, tá? Que eu coloquei. Olha essa aqui, perfeito, tá? Então QRS grande, outro pequenininho. QRS grande, outro pequenininho. Sempre alternando, tá? Isso é uma alternância elétrica. E aqui eu coloquei um vídeo para vocês entenderem por que acontece a alternância elétrica, tá? Um vídeo de um derrame pericárdio. Olha lá, esse aqui é o ventrículo direito, tá? Esse aqui é o ventrículo esquerdo. Aqui eu tenho o átrio direito e átrio esquerdo. Olha como o coração fica dançando dentro do derrame pericárdico, tá vendo? E por isso ele fica alternando, cada hora o vetor está de um lado, deu para entender? Só mostrando de novo, é interessante ver aqui que o átrio direito está sendo colabado junto com o ventrículo direito. Esse paciente está tamponando, tá? Uma curiosidade, não tem nada a ver com a aula, mas é interessante ver isso. Aí eu coloquei só para ver que o coração baila muito dentro do pericárdio, tá? Bom, eu acho que essa aula tem ficado um pouco cansativa, né? Um tema muito chato, mas tem que ser abordado, senão vocês vão ficar perdidos. Muito perdão pela demora nas gravações, a culpa é minha mesmo, eu enrolei pra caramba, o computador estava ruim, teve várias situações que me atrapalharam, tá? Próxima aula será sobre definições das paredes do ventrículo esquerdo pelo eletro, porque essa é a base para aprendizado de IAM, tá? Se eu não souber as paredes, eu não consigo entender onde o paciente está infartando, tá? E eu quero que vocês saibam exatamente a parede que está sendo infartada, porque muda o tratamento, deu para entender? É isso, pessoal. Desculpa novamente pela demora, e quando alguém te disser que aprender ECG é impossível, sorria e recomende ECG Fácil. Até a próxima, coleguinhas. Um abraço. Tchau, tchau.